Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. Estamos aqui nesse domingão, nossa quarta aula. Eu tenho certeza que hoje será um momento ímpar também em nossas vidas. Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar de algo extraordinário também. Filhos, os ABCs do dinheiro, orçamento, mantenha-se a par dos fatos, padrão de vida, como devemos viver e a perspectiva, o que é importante de fato. Então, nós começamos esse tema, filhos, o ABC do dinheiro. Então, quando você olha para esse tema, é algo que a sociedade tem sofrido muito nessa questão do aprendizado dos nossos filhos. E essa aula de hoje, eu queria que você prestasse bem atenção, porque aqui tem algo que vai mudar a sua geração se você colocar em prática tudo isso que vai ser falado aqui. Porque é aqui que está o segredo para o sucesso dos nossos filhos. Então, aprender a lidar com o dinheiro é parte essencial da educação dos nossos filhos. Os pais devem assumir essa responsabilidade, pois as experiências com gasto ocorrem no dia a dia e não na sala de aula. Então, é dever meu, é dever seu ensinar os nossos filhos. Porque às vezes nós transferimos para os nossos professores. E não. Se você seguir o exemplo do povo judeu, o povo judeu é o seguinte: quando o menino vai para a sala de aula, vai estudar, ele já sabe os 5 livros Pentateuco, ele sabe tudo. Quem ensina é o pai e a mãe. Por quê? Para ninguém mudar ali os princípios. Então você também, você pode transferir isso para os seus filhos. Seu filho tem que aprender. Aqui a história conta que durante um piquenique, o autor do livro e um amigo conversaram com o casal que estavam preocupados por não ensinar seus filhos sobre o valor do dinheiro. Algo que eles também não aprenderam na infância. Esta é uma questão que todos os pais precisam responder. A Bíblia orienta que cada geração deve transmitir sua fé e ensinamento, incluindo princípios financeiros para a próxima geração. Então, aqui é algo que eu e você devemos transferir isso, de geração em geração. E às vezes nós não transferimos os princípios que nós aprendemos. Não, filho vai aprender aí. E não é assim, tem que ensinar. Criança não nasce sabendo. Comunicação verbal. Devemos instruir nossos filhos nos caminhos do Senhor, conforme Deuteronômio 6, do 6 ao 7. Além das palavras, eles precisam o quê? De bons exemplos. Mas aqui que está um ponto-chave. O exemplo. E como está sendo o seu exemplo? Financeiramente, na sua casa. Você está sendo um bom gestor? Você está sendo inspiração para o seu filho? Modelo. Os filhos aprendem atitudes financeiras observando seus pais. O apóstolo Paulo ressaltou a importância do exemplo em 1 Coríntios. Precisamos ser bons modelos, pois nossos filhos imitam nossas ações. Então, você está sendo modelo para o seu filho na gestão financeira? Você está sendo esse modelo? O filho olha para você, não, meu pai, que responsável que meu pai é. Por exemplo, você passa na tua casa e desliga as luzes ficar acesas, ou você passa ligando tudo e teu filho vem desligando. Como está sendo o seu exemplo na casa? Então, você viu que é algo simples. Nós precisamos ter esse hábito de ser inspiração para os nossos filhos. Porque eu vejo assim, tem muitos filhos em casa que ele vê ali a gestão do pai, e quando ele vai para a casa dele, que ele casa, vai ter a sua família, lá ele vai sentir, lá ele vai saber quanto é que custa um papel higiênico, quanto é que custa um sabonete, quanto é que custa uma pasta de dente, porque na casa talvez ele não economiza, mas ele está vendo você economizar. Mas lá na casa dele ele vai sentir isso na pele. Peraí, não, aqui não é assim, porque aí vai sofrer no bolso dele. Mas você tem que ensinar isso desde cedo para os seus filhos. Pulei. As crianças devem ter oportunidade de aplicar o que aprende sobre o gerenciamento do dinheiro.
Experiência de gastar com sabedoria e ganhar dinheiro são essenciais. Renda. Desde cedo, as crianças devem lidar com a renda, seja mesada ou pagamento por serviço. Isso ensina responsabilidade financeira e a importância das consequências de suas escolhas. Então, isso aqui é necessário nós praticar em nossos filhos. Por exemplo, eu desde a idade, por exemplo, de 9, 10 anos, eu já buscava minha renda. Eu lembro que ali na cidade do Paraná, qual que era a minha profissão ali, né? Eu queria engraxar sapato, mas minha mãe não deixou, não. Não tinha engraxar, eu ficava tentando engraxar dos parentes ali para tentar uma renda. Aí eu descobri algo, por exemplo, eu pegava lata e vendia lata. Não tinha lata, osso, alumínio. Então, eu comecei trabalhando dessa forma. Chegou um ponto que as pessoas traziam para mim na minha casa e eu ganhava um pouquinho em cima. Eu pagava e eu não ia buscar mais. Tanto que eu já comprava e vendia. O caminhão, quando passava, ia lá em casa e pegar todo aquele material. Ali eu tinha balancinha, tinha tudo. Então, foi algo que eu comecei. Isso aí, com 11 anos, eu já fazia isso. Porque eu tinha minha renda. A primeira bicicleta eu comprei com a minha renda. Então, você tem que estimular isso para seus filhos ter esse senso de conquista, de buscar. Senão fica aí um monte de menino aí que não sabe conquistar nada e só quer ganhar. E hoje nós estamos na geração que só quer ganhar. Ele não quer conquistar nada, porque é mais fácil. É fácil ganhar. Por quê? Quando ele nasceu, ele tinha fome, chorava, a mãe trazia o quê para ele? Comida, ele não precisa de mais nada. E ele cresce e quer viver dessa forma. Só que nós temos que ensinar. Então é dever meu e é dever teu ensinar a criança. Orçamento. Ensine a fazer um orçamento simples, dividindo a renda em categoria, como dar, economizar e gastar. À medida que amadurece, envolve-se no orçamento familiar para que entenda as limitações financeiras. Mas aqui tem um ponto crucial para nós. Vamos ensinar nossos filhos a fazer o orçamento. Primeira pergunta, você faz orçamento? Você tem esse hábito? Porque não tem como eu querer que nosso filho faça um orçamento, sendo que eu não faço. Nós não falamos lá atrás do exemplo? Mas nós precisamos praticar isso. E qual o dia que começa a praticar? É ontem? Não, é hoje. Então nós devemos praticar isso. Contribuição. Estabelecer um hábito de contribuir desde cedo. Mostra que suas doações impactam positivamente a vida dos outros. Então isso aqui é algo que nós devemos estimular para que eles contribuam. Semana passada, salvo engano, aqui na igreja, foi criado um mecanismo lá na igreja dos pequeninos de estimular eles a contribuir. Isso aqui é algo maravilhoso, é algo que tem que estar dentro do senso das crianças a contribuir, a doar, porque isso aqui é bom para nós. Economia e investimento. Ensine a importância de economizar e investir. Abra uma poupança e mostre diferentes tipos de investimento. Explique os benefícios do juro acumulado. Nós temos que estimular eles a abrir uma poupança. Pode dar uma poupança lá, R$10, R$20, estimular eles a aplicar. Porque isso aqui é bom, vai ganhar um jurinho, vai ter algo que eles têm que ter, sentir isso na vida deles. Porque às vezes você não estimula isso. E nós precisamos estimular nossas crianças a investir. Dívida. Ensine sobre o custo do dinheiro e os desafios das dívidas. Exemplos práticos, como empréstimos familiares. Ajuda a entender o processo e evitar o endividamento no futuro. Então, as crianças precisam saber disso. Ensinar dívida. Ele tem que ensinar quanto custa. Filho, o pai foi no mercado, isso aqui custa tanto. Ele tem que saber. O papai tem um orçamento de tanto, eu ganho tanto, eu gasto tanto. Eles têm que participar desse gerenciamento, que às vezes nós não informamos. Eles não sabem de nada, eles acham que o dinheiro cai do céu. Eles acham que não... E não é assim, nós sabemos que a vida não é fácil. A vida tem um custo. E não é barato esse custo. Mas nós temos que informar, porque é o seguinte, quando ele pegar a idade... e ele não tiver essa prática, ele achar que o dinheiro cai do céu, é algo assim, aí o que vai acontecer? Vai frustrar. Vai criar um menino
aí frustrado, achando que tudo é fácil. E a vida não é fácil. Nós temos que estimular nossas crianças a ter esse senso de conquista. Experiência de aprendizagem na arte de ganhar dinheiro. Estabeleça responsabilidades rotineiras. Então, isso aqui é algo que você tem que estimular. Por exemplo, menino, vai levar o lixo ali fora. Você estimula isso? Aí talvez ele, não vou não, estou assistindo aqui um desenho. Aí você fala, eu deixo que eu vou. Não, você vai ter que estimular ele lá levar o lixo. Ele tem que ter esse senso de responsabilidade. Isso aqui é essencial para o crescimento dele. E para quando ele ir para o mercado de trabalho, ele ter essas experiências. Sentir na pele. Aonde começa? Lá em casa, dando pequenos gestos. Aqui, pequeno gesto. Explique. Deixe seu filho conhecer seu trabalho. Explique, mostre como você ganha vida para que ele entenda o valor do trabalho. Você precisa explicar. Você pode levar um dia lá no seu trabalho, aqueles que podem, levar e mostrar, o pai trabalha aqui, o pai faz isso, o pai faz aquilo. Precisamos exercitar isso na vida, talvez não mostramos. O filho não sabe o que teu pai faz. Não sei. Você não informa. Nós precisamos estimular isso na vida das crianças, porque nós estamos numa geração que não quer fazer nada, só quer ficar jogando videogame. E quando manda, vai brabo, nervoso, até para estudar está difícil. Mas nós precisamos estimular. E você estimula, é pequenininho, é 3 anos, é 4 anos, é 5 anos. É pequeno gesto que você começa a colocar para ele, ter aquele senso dentro dele e praticar. Não por obrigação, mas porque é um dever. E às vezes, não pode. Nós temos que colocar dentro do senso das nossas crianças que eles precisam exercer essa atividade dentro de casa, que ali o trabalho é para todos. Encoraje dinheiro extra em casa. Encoraje a realização de serviço extra em casa para ganhar dinheiro pagando um valor justo. Então você vai encorajar ele. Filho, hoje o papai determinou e você vai lavar o carro. Aí depois você dá 10 para ele. Aí você não dá nada, não estimula. Tem que estimular. Filho, se lavar o carro hoje, tem 10. E vai estimulando, é algo assim, por quê? Porque quando você executa algo, tem um valor, né? Então, você tem que encorajar. Aí os 10 que você ganhou, filho, deposita numa poupança. Então, estimula ele, a ele ir conquistando. Encoraje seu filho a trabalhar para os outros, trabalho externo, como entregar jornal ou cuidar de criança, proporciona lições valiosas sobre o valor do trabalho e a relação do empregado e patrão. Estimular, aqui já é 13, 14 anos, estimular, porque tem menino aí que está com 16 anos e que não quer fazer nada. Tem que ir lá, coloca lá no Menores Aprendiz, né? Então você tem que estimular eles a trabalhar, aquele senso de conquista. Na primeira aula, salvo engano, teve um pai que deu um testemunho aqui do filho, que queria comprar um celular e ele estimulou o filho a ganhar aquele valor e a juntar aquele dinheiro. Chegou num determinado momento que o filho tentou, e ele, não, peraí, eu vou gastar em outra coisa, mas ele lembrava, e o celular? Aí parava. E ele conseguiu conquistar. Então, exemplo prático aqui, de nós mesmos aqui, praticando na vida de nossos filhos. Então, precisamos estimular. E como estimula isso? Vivendo os princípios, praticando, inculcando na cabeça dos filhos que eles precisam exercitar. Dependência e perigo de destruição. Dependência da oração. Ensine a importância da oração e da dependência de Deus para a direção e provisão. Então você tem que estimular seus filhos a orar, a conversar com Deus, em todos os sentidos, você tem que estimular. Agora, o maior problema dos pais está aqui, ó. Esse é o ponto que eu vejo que está destruindo a inteligência de muitos filhos, é isso aqui, ó. Perigo da televisão e a internet. Regule o tempo da televisão e as redes sociais para evitar influências negativas e incentivar uma educação financeira saudável. Tem muitos pais que estão atarefados ali, as mães em casa, tal, para limpar a casa. Aí a criança não vai lá e coloca ele na frente da televisão. Aí coloca, não, fica aqui. Aí ele pega o celular, toma aqui, toma o celular na mão. E coloca um desenho, ele fica o celular na mão ali e tal. Aí acabou, não, coloca o outro.
estimulando ele a usar esse mecanismo aqui. Nós temos que criar outras alternativas, que isso aqui vicia. Depois, como você vai tirar isso dele? Eu saio por aí, eu vejo pais, o filho está fazendo uma birra lá, ele vai lá, carca o celular no filho. Isso aqui está errado. Está errado. Primeiro, vai dar problema nas vistas. Tem vários fatores que vai ser prejudicial essa criança e no seu crescimento. Por quê? Como que você vai vistoriar ali, ele está olhando alguma coisa no celular? Quando ele pegar uma idade aí, que menino hoje de 5 anos, ele consegue mexer em tudo. Talvez você não saiba, mas ele consegue. Então é aqui que nós temos que ser criativo e, por precaução, tomar esse cuidado. Porque aqui é algo que eu tenho percebido, muitos pais estão perdendo o controle por causa do celular. Antigamente, todo mundo tinha medo da televisão. Mas a televisão, o Estado conseguia controlar, né? Agora, e a internet? O Estado não controla. Ali coloca o que quiser. E você tem controlado o seu filho? Você tem criado um hábito para ele? Para que ele não entre nesse mundo do celular? A destruição do excesso de indulgência. Evite excesso para não retardar o desenvolvimento do caráter e a motivação dos filhos. Então, isso aqui é algo que eu vejo que muitos pais, por exemplo, ele não conseguia comprar uma bicicleta, ele era um camarada que tudo foi difícil para ele conquistar, né? Aí é o seguinte, aí ele conseguiu, melhorou de vida, ele está bem, aí nasceram os filhos. Aí agora é o seguinte, ele quer compensar os filhos, enche de presente. Filho tem um carrinho, ele põe um carrinho melhor. E vai, nem precisa, e vai comprando, e vai comprando. Essa criança vai crescer não valorizando, porque está um excesso de coisas. Porque talvez ele trabalha muito, como que ele compensa? Dando presente, nem precisa, ele já tem um carrinho bom, para que dar outro? Então, isso aqui é algo que tem prejudicado o crescimento das nossas crianças, em todos os sentidos, até na questão financeira, porque tudo ele ganhou, tudo foi fácil. Pai, eu quero um celular novo. Toma lá, filho, pode comprar. Não é assim. Então é o seguinte, a partir de hoje você vai economizar o dinheiro para comprar. Você tem que estimular as crianças a ter esse senso de conquista, para ele conseguir. Não você vai entregando tudo, vai entregando tudo, vai entregando tudo. Quando ele estiver na fase adulta, ele vai entender que a vida é dessa forma. Aí é onde começam as frustrações, não quer trabalhar, não quer estudar. E nós estamos vivendo, hoje, várias famílias vivendo dessa forma. Aí está aí, aí tem que procurar ajuda para tentar reverter essa situação. Só que aí é difícil, porque a obrigação é nossa, como pais, em transferir isso. Aí esse excesso de presente, esse excesso, torna essa criança, quando sair para o mercado de trabalho, uma pessoa que não vai conseguir, vai frustrar com a vida. Estratégia para a independência. Os pais devem trabalhar para que seus filhos aprendam a gerenciar suas finanças de forma independente até o final do ensino médio. Então aqui os pais precisam estimular isso, que até o final do ensino médio tem que estar independente. Não precisa ter mais dependência do pai financeiramente. Os gastos dele, ele precisa ganhar para ele gastar. Os pais precisam estimular isso e praticar. Comunicação verbal. Ensine os princípios bíblicos sobre finanças. Os pais precisam estimular isso verbalmente. Seja um exemplo de fidelidade financeira. Experiências práticas. Proporcione oportunidades para que os filhos pratiquem os princípios financeiros de Deus. Então, você que vai ter que estimular. Você é um modelo. Você vai ser um modelo? Ou você vai ser só aquele camarada narcisista, aquele camarada ditador que chega em casa, todo mundo tem que cumprir, aqui assim. Mas você não vive, você só sabe cobrar. Mas a maior experiência, as pessoas têm que ver em você. Quando você olha para o Evangelho de Jesus, o que ele traz para nós de reflexão? Você não vê cobrança no Evangelho de Jesus. O Evangelho traz você olhar o exemplo e você viver. Jesus, você estudar o Evangelho dele, todo momento ali na sua fala, ele está falando ali, trazendo as experiências para nós, mas não mexendo na minha ferida,
Não dizendo assim, você é isso, você é aquilo, não. Jesus, ele estimula eu e você a refletir que nós somos pecadores e nós precisamos mudar de vida. Nenhum momento ele fica acusando nós, não. Nós sabemos quem é o acusador. O Evangelho não acusa ninguém. Ele traz você a refletir. Eu preciso mudar de vida. Então vamos praticar a nossa vida, a mudar o nosso pensamento e praticar isso que nós estamos aprendendo nessa manhã. Experiências práticas, proporcione oportunidade para que os filhos pratiquem os princípios financeiros. Aqui nós temos bastante adolescente, eu estou vendo aqui. Então, pratique isso na vida de vocês. Talvez, por falta de experiência, seus pais não estão habilitados nessa área. Mas vocês estão aqui nessa manhã ouvindo essa mensagem aqui. Ô pai, seguinte, eu ouvi naquela manhã, eu quero praticar isso. Então vocês podem estimular isso também. Assim como no revezamento, as passagens das verdades bíblicas e práticas financeiras para a próxima geração é crucial. Então, assim como no revezamento, nós temos que passar o bastão. Porque às vezes nós somos financeiramente, somos excelentes gestores, só que nós não conseguimos fazer discípulos. O maior problema da sociedade é fazer discípulos. Hoje as empresas estão aí precisando de profissionais, mas não conseguem. Não consegue fazer discípulos. A pessoa não consegue. Eu vejo também, eu tenho assim olhado, que boa parte das pessoas, dos gestores, tem andado no senso do egoísmo, né? Tipo assim, eu não vou ensinar porque vão tomar o meu lugar. Que aí é o narcisista, é o cara ditador. Então, talvez seja um dos fatores, porque eu não vou ensinar porque vai tomar meu lugar. Mas não é assim. O Evangelho precisa ser transmitido o bastão. Você precisa transferir todo o teu conhecimento para o seu filho, porque é ele que vai gerenciar. Por isso que nós estamos numa geração aí que os filhos não vê a hora do pai morrer para pegar a herança. Já pensou? Não vê a hora, não, está aí ó, a minha fazenda, lá o carro, aquele carro é meu. Ele não tem senso de conquista, ele só quer ganhar. Porque ele não aprendeu. Agora, se você ensinar o seu filho, ele não vai querer nada de você. Ele vai querer conquistar, ele vai querer ganhar, ele vai querer até te ajudar. Ô pai, o que você está precisando? Está precisando de uma ajuda aí? Então, nós temos que estimular isso, porque nós estamos vivendo numa geração que só quer ganhar. Ninguém quer praticar, não. Ninguém quer investir em nada, não. Só quer ganhar, não quer trabalhar. A sociedade diz, os pais não precisam exigir que seus filhos estabeleçam a disciplina de gerenciar o dinheiro ou trabalhar duramente. As escrituras dizem, os pais têm a obrigação de treinaremos os filhos a ser mordomos fiéis e gerentes sábios do dinheiro. Então a sociedade diz dessa forma, não precisa exigir, deixa aí, deixa a água correr. E não é assim, precisamos exigir e ensinar os nossos filhos a ser excelentes mordomos. E a pergunta, você tem ensinado seus filhos? Essa aula é uma aula que você tem que refletir bastante. Isso aqui, se você praticar esses princípios, você vai mudar a sua geração. A geração tua vai ser melhor. Mas quem vai praticar isso é você. Você que vai praticar esses princípios, seus filhos vão ser melhores. Porque nós precisamos gerenciar. Por exemplo, essa aula aqui, praticamente nós ficamos aqui 15 minutinhos falando sobre esse assunto. Mas eu estimulo você a pegar o livro, estudar nessa área de princípio, como ensinar os filhos, nesse gerenciamento, para que seus filhos sejam melhores. Porque o pai, a maior alegria do pai é que seus filhos sejam melhores gestores. Mas nós estamos numa sociedade que se vê aí o seguinte, os filhos são piores. Aí como vai ser a geração? Então nós temos o dever de ensinar nossos filhos a ser melhores gestores. E quando começa isso? É hoje, é agora. Agora nós vamos entrar em algo bom, orçamento. Mantenha-se a par dos fatos.
O livro narra que o genitor e de sua esposa enfrentaram dificuldade financeira após seu pai sofrer um infarto e perder o emprego. Isso forçou seus pais a vender sua casa e ajustar-se a um padrão de vida mais modesto. Eles aprenderam a viver com menos, economizando em áreas como ar-condicionado, refeições fora de casa, e conseguiram economizar mais do que quando seu pai tinha um bom salário. As adversidades fortaleceu o relacionamento deles e trouxe mais paz à família. Então, aqui o livro narra que o casal, aquele casal que eu informei lá no começo do livro, que estava se divorciando e tomaram uma atitude de aplicar os princípios. Aqui, a situação aqui é dos pais dela, que sofreu um infarto e teve que mexer em suas finanças. Aí tiveram de moldar e criar ali um orçamento para praticar em suas vidas. E eles tiveram que fazer o quê? Se dormia com ar-condicionado a noite toda, já não vai poder dormir mais, tem que economizar energia. Eles fizeram um ajuste, porque nós temos que ser igual camaleão, se ajustar. Por exemplo, baixou a renda, o que tem que fazer? Baixar tudo também, mas não fica gastando da mesma forma. Ainda vai lá e pega um texto bíblico ainda e estimula. Jesus proverá, Deus proverá. Não, você precisa ajustar. Se você tinha uma renda e ela diminuiu por força maior, devido a um imprevisto, você tem que fazer o quê? Ajustar. E esse casal aqui se ajustou-se. Como que ele se ajustou-se? Aqui, ó, economizando. Economizou. Por exemplo, comia fora de casa todo final de semana, agora não vai poder mais. Isso aqui é algo que nós precisamos praticar em nossas vidas, porque qual o primeiro passo aqui? Quando você diminuiu a sua renda? É ajustar tudo, mas não. O pessoal está indo, vamos também, não tem nada a ver não, nós temos que mostrar para as pessoas que nós não quebramos não, gente, aí piorou. Aí vai viver uma mentira, uma maquiagem. Aí talvez até fale assim, não vamos, se nós não ir lá, não mostrar que nós estamos dessa forma, aí as pessoas não vão andar conosco, não. Você está mentindo, porque não vamos viver uma mentira, vive a verdade. Isso é princípio, é a palavra. Se você diminuiu sua renda, mostra que você diminuiu. Para que mentir? Mantenha-se a par dos fatos. Os pais de sua esposa são um exemplo de como um planejamento financeiro cuidadoso ou um orçamento pode ajudar a gerenciar o dinheiro de maneira eficiente. Um orçamento é essencial para evitar gasto excessivo e para garantir que as despesas não superem a renda. Então, quando você tem um orçamento, você sabe o que está acontecendo naquele mês. Porque, às vezes, você não sabe o que está acontecendo. Você ganha ali, por exemplo, 10 mil reais por mês, só que você não sabe o que está acontecendo. Vai passando o cartão, vai passando o cartão, vai passando o cartão e vai. Quando você vê, já passou dos 10 mil. Talvez está gastando 12, 13 mil reais. Precisamos ter um orçamento. Com o orçamento você vai saber, esse mês só posso gastar 8 mil. 2 mil eu preciso guardar. Você precisa ter um orçamento para você gerenciar. Não precisa não. Precisa. Isso aqui é necessário ter um orçamento. Um orçamento não é apenas uma ferramenta financeira, mas também uma forma de comunicação e colaboração dentro da família. É um meio de antecipar problemas financeiros e ajustar os gastos para alcançar o objetivo específico, como enviar os filhos para um acampamento de verão. Então, nós precisamos, por exemplo, os filhos vão para um acampamento de verão, vai fazer algo, vai ter aí um retiro. O que você tem que fazer? Não tem orçamento, então vamos ajustar. A família toda aqui, vamos agora ajustar todo mundo aqui, economizar, porque nós temos um objetivo. É o nosso filho, é o nosso irmão. Então, nós temos que estimular para que todos encarem aquele objetivo. Senão, cada um vai puxando para cá, outro puxando para lá, não vai dar certo. Aí vai ter os obstáculos na frente, aonde vai criar os empecilhos, uma brigaiada dentro de casa ali, todo mundo achando que é mais poderoso do que o outro, e não chega a lugar nenhum. Então, nós, como gestor, nós temos que praticar isso, fazer um orçamento e colocar todas as pessoas da nossa família a par disso. Nós temos que entender algo. O que é família? Tem muitas pessoas que acham que família são nossos pais, nossos filhos casados. Não, família é quem está dentro de casa. O filho casou, a Bíblia diz, deixará o seu pai e sua mãe, formará a sua família. Então, a família que ficou em casa, é só os que ficarem em casa que é a sua família.
Os outros passaram a ser parente agora. Nossos pais são parentes. Porque tua família é ali. É aqui que muitos confundem. Então, a família é você, sua esposa e seus filhos. Eles casaram, eles vão formar a sua família. Você já não manda mais lá. Ele vai ter que ter o orçamento, tudo aquilo que você ensinou dentro de casa, ele vai praticar lá. Mas, às vezes, você quer dar pitaco lá também. Aí é onde surge. Aí tem muitas piadinhas de sogra, tem muitas piadinhas de sogro por causa disso. Porque a família é você e seu esposo e as pessoas que estão dentro da sua casa, do seu gerenciamento. Casou? Já é uma outra família. Então a gente tem que entender isso. Se você não entender esse princípio, você vai colocar tudo em risco e vai criar aí um mecanismo aí que pode ser ruim. Como fazer um orçamento? Primeiro passo, situação atual. Registre sua renda e despesa atual para ter uma visão clara de situação financeira. Aqui, muito tempo atrás, eu tinha medo de fazer isso. Porque se eu colocasse lá o valor da minha renda, eu ia me assustar. E para mim não ter um mal-estar, eu deixava, deixa. Aí quando eu fui acordar, a sorte estava respirando um pouquinho, mas quase morreu. Por quê? Com medo. Não, você acha que eu vou fazer um orçamento? Você acha que eu vou informar isso? Eu sabia, lá no meu senso eu sabia que estava gastando mais. Só que não tinha coragem. Aí chegou um dia que precisou fazer, porque aí não tinha mais. Precisou fazer o orçamento e viver com a sua renda atual, a realidade. Por quê? Hoje, todos nós, até nisso, quer maquiar, quer enganar. Você acha que eu vou fazer? E depois como é que vai ser? Eu vou viver mal, aí à tarde eu não vou conseguir nem trabalhar. Não precisa ter realidade. Realidade, você tem que encarar a realidade. Às vezes nós temos medo. Isso se chama vida, você tem que encarar a realidade. Porque se você passar para o seu cérebro que você está acontecendo aquilo, ele vai criar uma alternativa junto com você, mediante a fé, para resolver aquela situação. Agora, se você vai colocando para baixo do tapete, ele vai aceitando também. Ele vai aceitando, não, verdade, é isso mesmo. Daqui um pouco, isso passa a ser uma verdade para você, e é mentira. Você está enganando seu cérebro. Está enganando. Segundo passo, defina as metas. Determine se é necessário aumentar a renda ou reduzir a despesa. Aí, quando você tem um orçamento, você vai ali, vai reduzir a despesa. Considere trabalhos do meio período ou projeto familiar para aumentar a renda. Mas evite que o aumento da renda leve a um aumento correspondente da despesa. Talvez você vai trabalhar mais, vai fazer um serviço a mais agora. Por exemplo, eu trabalho 8 horas por dia, aí saio do serviço aí provavelmente 18 horas. Mas arrumei um outro emprego para trabalhar 2 horas a mais para ter um extra à noite. Vou fazer um bico. Só que é o seguinte, vou ganhar aí 200 a mais. Aí o que eu vou fazer? Agora eu tenho 200 a mais, vou gastar 300. Não vai resolver. Vai continuar a mesma coisa. Então, esse extra, eu tenho um objetivo. Conversa com a esposa, com a família ali. Eu tenho um objetivo. Esse extra é para nós comprar isso. E nós vamos comprar à vista. Pronto, é um objetivo. Agora, tem muitos que falam assim, não, peraí, vou comprar algo a prazo, aí depois que vai arrumar o extra para fazer, parcelado, aí não vai dar certo. Nós precisamos colocar na nossa cabeça que nós precisamos o quê? Praticar isso. Eu preciso de um extra, então arruma o extra, faz o objetivo e cumpra tudo aquilo que foi determinado. Porque quando você cumpriu aquilo, dá uma satisfação. É satisfação para nós. Até estimula nós a praticar mais. Terceiro passo, não pare. Continue revisando e ajustando seu orçamento regularmente. Isso ajudará a economizar dinheiro e reduzir conflitos conjugais sobre finanças. Então, se você vai ajustando o orçamento, você reduz tudo isso aqui, Todo mundo está sabendo. Agora, toma cuidado, talvez você faz o orçamento secreto. Orçamento secreto, o próprio nome já diz. Só você faz o orçamento, você não informa a esposa, não informa os filhos desse orçamento. Aí é o seguinte, eles não estão sabendo, todo mundo começa a gastar. Ou talvez você venha lá para cá e vai dar uma informação. Eles não estão sabendo. Aí começam os conflitos, que a esposa acha que tem o recurso. Que você informou lá atrás que ia ter aquele recurso, ia ter aquele objetivo. Mas você não informou como que está a situação. A situação está isso, só tem agora só R$10. E nós estamos dia 20 do mês.
Só tem R$10, tem que fazer agora. Os ajustes, para nós não terminarmos no vermelho. Então temos que praticar esse orçamento, praticar o nosso dia a dia, fazer esse orçamento para nós entender a real situação da família. Aqui é um modelinho, tá? Para você fazer o seu orçamento, aí a renda, salário, ó, tudo aqui. Ó. Se você colocar isso aqui em prática na sua vida, ó, aí no finalzinho, aqui que está a situação brava do casal. Aí você coloca tudo aqui, vai, tá, chegou aqui, aí quando chega aqui, você olha aqui. Se tiver aqui no primeiro, aleluia, ficou jóia, né? Mas a maior parte das famílias fica aqui, ó, déficit. Quando dá um superávit, aí, que bom, né? Mas boa parte das famílias estão aqui. Por quê? Gerenciou mal aqui. Então, precisamos rever aqui, ó, rever os gastos, nossas rendas, para nós terminarmos no azul. Isso aqui precisam praticar em suas vidas. Dica de economia por categoria. Moradia. Considere comprar uma casa modesta ou um apartamento para reduzir o custo com a manutenção. Aí tem pessoas, por exemplo, ele conseguiu uma renda, está melhorando de vida. Aí ele compra uma casa maior do que ele pode sustentar. Compra uma casa grande, por exemplo. Aí ele vai ter que ter 2 empregadas, ele não consegue. Então, a sua realidade. Para que fazer uma casa grande? Para que isso? Para que... E sem que a tua família só é 2, 3 pessoas, no máximo 4. Para quê? Não, quando os parentes vêm visitar, meus parentes vêm só uma vez. Coloca um colchão no chão, não tem problema não. Ele só vem uma vez por ano. Aí você, não, vou fazer 3/4 de visita. Para que isso? E vai estimular gasto, porque vai ter que limpar aquele quarto. Então nós temos que viver a nossa realidade. Para que isso? Ah, não é meu sonho, mas o sonho tem gastos. No lugar de você pegar esse sonho teu, por exemplo, faz uma casa menor, bonita, pequenininha ali, adequada a você, e o seguinte, e esse outro extra que vai sobrar, aplique em rendas para você viver uma vida melhor. Alimentação, planeje refeições e compre ingrediente conforme uma lista para evitar a compra impulsiva. Aí talvez você fala, não, eu vou todo dia no mercado, porque ali eu vou ver gente, eu vou estimular, mas você vai gastar mais, vai uma vez por mês no mercado, porque, ó, por exemplo, se você vai todo dia no mercado, seguinte, você vai ver outra coisinha ali. Nós somos dotados de sentimento. Aí você vai ver, ó, promoção, vou levar isso, tem promoção. Ó, o detergente, eu tenho 10 lá em casa, mas vou levar mais 2, tem promoção. Mas você não está precisando, para que você vai levar? Então, faça uma lista e vai uma vez por mês no mercado. É um conselho que eu dou. Se, por força maior, você precisar ir outra vez, tranquilo, não tem problema. A vida é liberdade total. Mas é uma dica que nós estamos dando para vocês. Transporte, se possível, use apenas um carro e mantenha bem para prolongar a sua vida útil. Aqui é o seguinte, aí todo mundo, vamos comprar um carro para todo mundo, entendeu? Então, cuidado, se você pode, beleza, mas talvez não compensa, porque você tem seguro para pagar, e tem vários gastos, IPVA, e vários gastos que você precisa ter com o carro. Então, toma cuidado, porque talvez esse planejamento teu aqui no transporte dá para habituar aqui vocês juntos, por exemplo. Deixa a esposa no serviço, e vai tentando aí ajustar, porque talvez não precise ter 2 carros na garagem sem precisão. Vestuário, compre roupas básicas e duráveis, aproveite promoções e prefira tecido que possam ser lavados em casa, porque talvez você... Aí compra, não, um tecidão aqui, aí não pode lavar em casa, tem que pagar alguém para lavar, e vários detalhes. Entendeu? Isso não acontece no nosso meio, mas tem muitas pessoas que ele compra algo que não é a realidade dele. Segure, compare preço, escolha apólices que atendam suas necessidades, elevando a franquia para reduzir os prêmios. Então, toma muito cuidado na hora que você for fazer a sua apólice, verificar várias empresas para você pegar um preço mais justo, que talvez o que acontece? Talvez é justo uma franquia, está lá em cima o preço também, aí não compensa. Por exemplo, o meu carro agora, o ano passado, eu fui fazer o seguro dele, renovar, aí eu vi que estava mais barato. Aí eu perguntei, por que está mais barato? Porque eles levaram a franquia, né, o valor ali, para 20 mil. Eu falei, mas aí não compensa. Porque 20 mil, qualquer reladinha, aí não vai dar certo. Aí eles tiveram que ajustar lá para ficar igual do ano passado. Então, você tem que verificar isso aqui, para você não ter prejuízo na hora que você precisar do seguro
aí ele não resolver a sua situação. Saúde, pratique medicina preventiva, mantenha boa higiene, escolha profissionais de saúde recomendado e com preço razoável. Então você cuide da sua saúde, por exemplo. Nós temos que estimular nós a fazer exercício. Cuidar do templo do Espírito Santo, que é nós, que às vezes nós não cuidamos. Às vezes não cuidamos. Eu lembro como hoje, quando eu cheguei aqui no Avivamento Bíblico, eu pesava em torno aí de 68, 70 quilos. Aí quando nós chegamos aqui, isso eu falo direto aí nas reuniões aí, quando nós chegamos aqui, é o seguinte, como era uma igreja menor e tinha evento todo dia. Churrasco na segunda, churrasco na terça, na quarta do irmão era churrasco e quinta. Quando eu vi, eu estava com 113 para 114 quilos. Por que eu fui ver isso? Porque deu um piripaque, entendeu? Pressão subiu lá em cima, aqui teve um excesso, entendeu? Era bem maior, né? As pessoas lembram, era bem maior aqui esse excesso, pressão subiu. Então, aí o seguinte, que tive que fazer o quê? Mudar o meu estilo de vida. Aí tive que diminuir questão alimentar, tive que cuidar, tive que fazer exercício, tive que mudar totalmente a minha vida. Porque se eu não tivesse mudado, hoje poderia nem estar aqui falando com vocês. E isso, depois que eu comecei a praticar isso, agora você está gastando dinheiro com médico? Não, hoje diminuiu. Hoje diminuiu. Por exemplo, eu vou só quando vou, só cada ano eu vou. Agora mesmo já faz um bocado de tempo que eu não vou, né, amor? Mas, porque não está precisando, né? Fazer um check-up aí cada 2 anos, 1 ano. Mas precisamos estimular isso. Mas você tem que cuidar, porque se você não cuidar, chega achando que a comida vai acabar. Quer comer toda a comida do mundo. Aí não vai dar certo. Eu lembro que nós íamos nesses eventos aí, entendeu? Tinha aquelas comidas, no rosto e tal. Rapaz, você achava que o mundo ia acabar naquele momento, não ia faltar comida, queria comer tudo. E ainda ficava disputando com os colegas, quem pegava mais. Olha, isso aí é ignorância. Eu acredito que nós precisamos mudar isso, esse estilo de vida. E eu fiz isso, foi de um jeito que eu precisei, porque senão morreria. Agora você pode, talvez você tenha uma vida saudável. Então cuida hoje, para depois, quando você tiver o excesso, aí a disciplina vai ser pior, o sacrifício vai ser pior. Então, compensa você estimular isso hoje. Entretenimento e recreação. Planeje férias fora da alta temporada e busque opções de lazer economicamente. Então, planeje férias fora da temporada, que talvez se for na temporada, tudo é caro. Então, fora da temporada, tem como você planejar suas férias, aí vai ter uma economia. Mantenha um orçamento é fundamental. Manter um orçamento é fundamental para controlar os gastos e evitar dívida. Ele não só ajuda a economizar o dinheiro, mas também melhora a comunicação e a cooperação dentro da família. Regularmente, revisar e ajustar o orçamento garantirá que você permanecerá no controle de suas finanças, promovendo a estabilidade e a paz no lar. Então, nós precisamos estimular isso na nossa vida. Padrão de vida. Padrão de vida, como devemos viver? O livro narra que o casal celebrava o 2º aniversário de ter se livrado das dívidas. Um marco que fortaleceu seu casamento. Agora, enfrentam o desafio de decidir o que fazer com a renda excedente. Entre as opções estão mudar-se para uma casa maior, comprar um carro novo ou adotar um estilo de vida mais econômico e contribuir mais. A Bíblia não define um padrão de vida específico, mas oferece princípio para guiar essas escolhas. Aqui que nós temos que entender o momento. Talvez você fez o sacrifício, conseguiu fazer serviços extras e você melhorou de vida, pagou suas dívidas, não deve nada. Agora você tem um extra. O que fazer com esse extra? Aqui que nós precisamos buscar sabedoria, buscar mentores, buscar sabedoria do alto, porque é aqui que nós temos que controlar o nosso lado emocional, que boa parte das dívidas, se nós for analisar, ela é emocional, é algo sentimental as nossas dívidas. Por que nós fazemos dívida? É algo sentimental. É algo sentimental. Aqui que você tem que verificar, procurar um mentor. Espera aí, eu preciso de uma casa melhor? Sim, eu preciso. Mas eu preciso de uma casa grande?
Não. E por que eu vou ter uma casa grande? Eu preciso trocar de carro? Sim, é bom ter um carro novo. Mas agora eu vou comprar uma Ferrari? Mas para que comprar uma Ferrari? Tem pessoas que pensam assim, ele já quer uma Ferrari. Aí só o seguro que você vai pagar dela, só as despesas que você vai ter com ela, compensaria? Então a gente tem que analisar. Eu falei aqui o extremo, mas tem pessoas que pensam assim. É aonde você pode voltar de novo, para o estado da qual de novo que você saiu. Porque você chegou até aqui. Agora, permanecer aqui que é o difícil. Você vai ter que se ajustar de novo a essa nova realidade. Senão você vai voltar de novo lá atrás. Por isso que muitas pessoas conseguem melhorar financeiramente, quando você vê anos depois, olha ele de novo na mesma situação. Porque ele não soube fazer os ajustes e procurar essa sabedoria na hora de decidir. E esse casal aqui, ele conseguiu, né, buscar esse padrão de vida na Bíblia para resolver essas questões internas deles. Perspectiva eterna. Devemos adotar uma perspectiva eterna, resistindo à pressão da mídia para focar no imediatismo. O dinheiro que administramos hoje pode influenciar a nossa eternidade e a dos outros. Exemplos bíblicos como Moisés ilustram a importância de escolher valores eternos ao invés de prazeres temporários. Então, tomar cuidado que essas questões hoje que estão mandando nós, por exemplo, compra, tem que gastar. Toma muito cuidado, porque você pode ter um dissabor no futuro. Vocês sabiam que vocês são um peregrino? A Bíblia nos identifica como cidadão do céu, embaixador de Cristo e peregrino na terra. Devemos adotar uma mentalidade de viajante, possuindo apenas o necessário para cumprir nosso propósito divino. Viver com simplicidade permite nutrir nosso relacionamento com Deus. Aí agora você está pensando, então, se eu sou peregrino, se eu sou forasteiro aqui na terra, então agora eu vou ter que viver uma vida miserável aqui? Não é isso que eu estou dizendo para vocês. É você viver bem aqui na terra, mas não, o dinheiro não pode ser o seu Deus. Sabendo que o dinheiro, para que o dinheiro é? É para você viver uma vida boa aqui na terra, mas lembrando que você é forasteiro. Lembrando que você não vai levar nada. Você não vai levar nada. Então, para que você perder a amizade, perder a família, por causa do dinheiro? Não vale a pena. Vocês sabiam que nós estamos em guerra? Como soldados de Cristo, devemos evitar distrações materiais que nos afastem do nosso objetivo espiritual. Nossa luta é contra as forças espirituais malignas, não contra a pessoa, e devemos usar nossos recursos para servir a Deus e não ao dinheiro. Então nós estamos em guerra, existe uma guerra espiritual. Talvez você não sabe, mas existe uma guerra espiritual aí fora. E dentro de nós, às vezes, existe essa guerra de controlar. Às vezes, esse materialismo quer entrar dentro da nossa vida e nós achar que coisas são melhores do que pessoas. Talvez ali na tua casa, um copo que cai no chão, perdeu a paz na casa, perdeu a paz por causa de um copo. Copo é material, compra outro. Às vezes, uma coisa simples que acontece dentro de casa, vocês perdeu a paz, perdeu a alegria por coisas simples. Como resolver isso? Praticando os princípios. Gaste de forma a agradar o Senhor. Todas as decisões financeiras devem ser submetidas a Deus em oração. Nossos gastos devem refletir a vontade divina, sem desperdiçar recursos ou buscar comparações com os outros. Ser fiel em pequenos recursos é tão significativo quanto em grandes riquezas. Aqui é um fator que prejudica muitas pessoas, é a comparação. Eu sou Osiel, não vai ter outro Osiel no mundo, é só eu. Vocês são vocês. Então, eu não posso comparar eu com ninguém. Sou eu que tenho que tomar as minhas decisões. Somos nós. E às vezes nós comparamos com outros. Aí vem a frustração. Porque você quer ser outra pessoa. E eu quero informar para vocês, vocês não vão conseguir ser outra pessoa nunca. Agora, vocês podem buscar dentro de vocês ser uma pessoa melhor. Ser uma pessoa feliz. Porque nós estamos caminhando num mundo aí, muitas pessoas amarguradas, porque vive comparando com o outro. Ele quer ser outra pessoa. Você pode ter inspiração. Eu concordo, você tem que ter inspiração. Mas você não pode inspirar em outras pessoas. Agora, você não pode viver uma vida amargurada. Isso é tortura para você.
Tortura. Ah, o cara comprou um carro novo, eu tenho que comprar também. Não. Vai olhar teu orçamento. Vai ver que se você vai poder fazer um extra, o que você vai poder fazer para chegar naquele sonho que você teve ali. Agora, não podemos viver dessa forma, comparando com o outro, que nós somos nós mesmos. Nós mesmos. Não se conformar com esse mundo. Vivemos em uma cultura opulenta, bombardeada por propagandas que promovem um estilo de vida artificial. Devemos resistir à tentação de gastar desnecessariamente, buscando orientação divina e conselho de pessoas sábias. Adotar um estilo de vida simples, focado nos valores eternos, é fundamental para evitar as armadilhas do consumismo. Então, devemos evitar essas armadilhas. Porque é o seguinte, a propaganda está aí informando todo momento. Compra isso, compra isso, compra isso. Saiu o iPhone 20, você, opa, agora eu vou comprar. Não, você está precisando? Eu posso? Posso. Agora e a segunda pergunta, preciso? Preciso. Ontem à noite eu estava dando uma volta com a minha esposa na cidade, né? Aí passamos numa determinada loja, ela olhou algo lá. Ela falou, mas que bonito. Eu falei, você pode? Ela falou, sim, posso. Agora, você precisa? Ela fez assim, rodou assim o HD dela. Então, é a pergunta que nós temos que fazer a todo momento. Porque às vezes você pode, pode. Agora, você precisa? Porque nós temos que tomar cuidado com esse lado emocional nosso, emotivo. Ah, todo mundo está fazendo, vou fazer. Mas você tem um objetivo, você tem um orçamento, você tem algo para ser conquistado, você vai estragar tudo. Por causa de uma questão emocional. Então, cuida do seu lado emocional. E dívida é emocional, tá? Aqui é o estilo de vida artificial criado pela mídia, né? Insatisfação, inveja, cobiça, escravidão às dívidas, pressão, ansiedade, não. Gasto aqui é um... Eu fiz esse gráfico aqui para vocês entenderem. Sociedade diz, adquira o máximo possível de bens caros, porque eles são uma evidência de que você é uma pessoa importante e sucesso. Então, vamos comprar o carro mais caro, que as pessoas vão olhar, olha, o cara tem dinheiro, ó, o cara tem um SW4. Aí vai ver, entendeu? O cara tem um carnezão ali, um carnezão financiado ali mais de 100 vezes. O cara está sendo escravo, você não sabe o que está acontecendo na vida dele, né? Então, cuidado, que aí talvez você vai querer ser a mesma coisa. A sociedade diz isso, ó, você tem que fazer isso. Mas vamos ver o que a Bíblia diz para nós? A Bíblia diz assim, ó, o acúmulo excessivo de bem vai distraí-lo de realizar o propósito de Deus em sua vida. Você viu? Talvez esse acúmulo de bem vai tirar você do foco principal que você planejou, dos teus objetivos. Perspectiva, o que é importante de fato? O texto explora a perspectiva bíblica sobre o dinheiro, destacando que a verdadeira felicidade e a prosperidade espiritual não estão necessariamente ligadas a riquezas materiais. O que é importante de fato? O dinheiro não traz a verdadeira felicidade. Exemplificando, pela história de Salomão, que apesar de toda a sua riqueza, concluiu que o dinheiro não traz satisfação duradoura. Muitas pessoas acreditam erroneamente que a felicidade pode ser comprada. Mas a Bíblia contrasta essa visão ao mostrar que a felicidade verdadeira veio de fontes imateriais, como paz e salvação. Aí tem o texto eclesiástico diz assim, a pessoa que ama o dinheiro nunca tem o suficiente. E a velha tolice de pensar que o dinheiro traz felicidade. Então, o dinheiro não traz felicidade. Eu tenho um exemplo prático na minha família. O meu sogro, ele sempre não ficou no nosso meio, ele ficou fora. E, diante de uma situação de saúde que ele tinha, ele veio morar conosco aqui. E viveu 3 anos no nosso meio. E ele não era pessoa de posse, ele não tinha recurso, ele vivia com loas. Mas pensa num camarada que os netos, que não conviveram com ele nos últimos 3 anos, apaixonaram por ele. Viviam uma amizade assim extraordinária com ele. Quando ele chegava era uma alegria, e ele não tinha posse. E ele era um camarada assim, que mexia assim, por exemplo, com fazenda, gado. Então ele tinha todo mundo tinha medo dele, aquele camarada com a coisa do 38, então passava essa visão para nós.
E era totalmente diferente. Pensa num camarada amoroso, um camarada que todo mundo passou a amar ele. Aí, 3 anos depois, Deus assim entendeu, levou ele. Então, Deus deu oportunidade para ele ser feliz sem dinheiro. Não tinha dinheiro. Então, eu acho isso importante. Eu acredito que isso é importante. Nós praticar em nossas vidas não é o dinheiro. É você ser satisfeito com aquilo que você tem. Amar as pessoas com aquilo que você tem. As pessoas não querem dinheiro teu. Que talvez você ache, o dia que eu for rico, o dia que eu dinheiro, a pessoa vai gostar de mim. Não vai gostar de você. Você vai continuar sendo a mesma pessoa, mais chata ainda. Então, melhora você. Busca essa felicidade dentro de você. E começa a passar aquilo que tem dentro de você para as pessoas. Que talvez você fique escondendo. Você é uma pessoa amorosa. Mas você acha que para ter dinheiro, você tem que ter dinheiro para você colocar isso para fora. Mas você pode colocar essas verdades que estão dentro de você sem dinheiro. Não precisa de dinheiro. E às vezes você acha, não, se eu comprar um carro novo, todo mundo vai gostar de mim. Não vai. Você vai continuar sendo a mesma pessoa. Ou pior, tá? O dinheiro não é o mal em si. O dinheiro é moralmente neutro e pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. A Bíblia condena o amor ao dinheiro e o uso incorreto dele. Não o dinheiro em si. Pessoas piedosas no Velho Testamento, como Jó e Abraão, eram ricas, mas não deixaram que suas riquezas interferissem em sua relação com Deus. Agora, tem muitas pessoas que deixam interferir as suas riquezas com a relação com Deus. Isso nós vivemos. A prosperidade e a piedade. Nem todos os piedosos são ricos, e nem todos os ricos são piedosos. A prosperidade material não é um indicativo direto da fé ou da relação com Deus. Exemplo de José mostra que é possível ser fiel e enfrentar tanto a prosperidade quanto a pobreza ao longo da vida. A Bíblia ensina a responsabilidade de ser um mordomo fiel, independente da condição financeira. Agora, tem muitas pessoas que ele não quer ser piedoso. Ele pegou um dinheirinho, ele quer fazer isso, ó. A prosperidade verdadeira vai muito além das posses material. Então, aqui, ó, posses, pobreza. Posses são pobreza, mas mordomia, uma responsabilidade e prosperidade, um direito. Eu trabalho para, aí a pobreza diz, satisfazer apenas a necessidade, a mordomia, servir a Cristo, tornar-se muito rico. Pessoas piedosas são pobres, fiéis, ricas. Pessoas não piedosas são ricas, infiéis e pobres. Oferto, porque preciso, porque amo a Deus, para receber. Meus gastos são sem gratidão a Deus, pessoas pobres, com orações e responsabilidade, livres de cuidado ao consumidor. Isso aqui é a realidade. Um jovem chamado Roger Morgan. Roger Morgan deixou as montanhas do Apalache com o objetivo de fazer fortuna e conseguir. Tornou-se milionário, porém perdeu tudo na queda da Bolsa de 1929, na Grande Depressão. Um dia, enquanto olhava as águas da Baía de São Francisco, da ponte, um amigo o encontrou e sugeriu que saísse de lá. Roger, refletindo sobre sua situação, lembrou-se de que há algo mais importante que o dinheiro, mas não sabia o que era. O que é algo mais importante que o dinheiro? É o contentamento, é a felicidade. Tem muitas pessoas que acham que o dinheiro é tudo, mas o dinheiro não é tudo. A vida é uma roda gigante, ela gira. Ela gira. Então, esse aqui estava rico. Deu uma queda na bolsa, ele quebrou. Aí ele voltou ao estado de novo. Então, se ele tivesse a satisfação e o contentamento, pronto, vamos conquistar de novo. A verdadeira prosperidade vai além das posses materiais, sendo medida pela profundidade do relacionamento com Cristo. As Escrituras não advogam nem pela necessidade de pobreza, nem pela prosperidade ininterrupta, mas sim pela responsabilidade de administrar bem os recursos que se tem. Os ricos são aconselhados a não serem orgulhosos, a não confiar em suas posses e a contribuir generosamente para a expansão do reino de Deus. A sociedade diz, a riqueza traz felicidade e segurança, e eu posso usá-lo para o meu próprio conforto de forma que desejar. A sociedade diz isso. A Escritura diz, a alegria verdadeira está baseada em meu relacionamento com Cristo, apenas nele confiarei. Se sou rico, devo ser generoso e pronto
a repartir. Então, esse último tópico nosso aqui, ele deixa claro para nós a verdadeira riqueza que nós devemos buscar. E você, tem buscado isso? Hoje nós terminamos aqui a 16 lição do nosso planejamento. Eu creio que cada palavra que foi trazida para nós aqui, se nós praticarmos, nós seremos melhores. Durante esse mês, todo momento que eu estava preparando essas aulas para vocês ali, lendo, relendo, imaginando, e vendo assim a grandeza que Deus tem feito na minha vida. O privilégio e a honra que Deus me colocou de estar aqui com vocês cada domingo, vivendo essa palavra. Não tem honra melhor do que essa que Deus me deu. Cada momento, vendo ali os textos, ontem à tardezinha ali eu preparando os slides ali, colocando ali, que na semana eu já fiz o resumo. Aí preparando ali, colocando essas imagens para vocês aqui, a esposa ali na frente, eu imaginando, falei, mas que Deus fez comigo, né? Que honra para mim estar aqui, preparando e sabendo que eu estou sendo agraciado, eu acredito mais do que vocês, tá? Se vocês não sabiam disso, eu estou sendo agraciado mais do que vocês por essa oportunidade que Deus me deu de estar aqui nessas 4 domingos, exercendo esse papel aqui de estar ensinando para vocês sobre finanças. Primeiro, sempre eu tenho falado para meus colegas, para me ensinar algo, eu preciso viver. Eu preciso viver. E eu tenho vivido tudo isso que vocês ouviram aqui de mim, eu tenho vivido na minha vida, eu tenho praticado. Agora vocês precisam praticar na vida de vocês. Vocês não podem, essa aula aqui não pode ser meramente uma aula como outra qualquer, não. Vocês têm que praticar na vida de vocês. Eu espero que vocês aí no decorrer do ano vão chegar em mim. Osiel, eu pratiquei aquilo lá na minha vida. Osiel, aquilo lá deu certo para mim. E eu tenho certeza que o céu vai aplaudir vocês, a decisão de vocês. Porque é o seguinte, se vocês olharem para mim aqui, eu não sou um homem perfeito. Eu sou um pecador. Eu sou uma pessoa cheia de defeitos. Mas eu tenho uma filosofia de vida. Hoje eu sou melhor do que ontem. Eu acredito, se vocês praticarem o princípio na vida de vocês, vocês vão ser melhores cidadãos, melhores filhos, e a geração de vocês vão ser um exemplo para a nossa sociedade. Amém? Agora eu quero convidar o meu amigo Edilson Soares. E nesses 15 minutos que nós temos, que eu tenho deixado assim, esses 15 minutos para nós conversarmos e vocês contar aí um pouquinho da vida de vocês, um testemunho ou uma pergunta. Então, esse espaço ele está liberado aí. O primeiro, e o Edilson está aqui pronto. Presbítero, a paz do Senhor, igreja. Presbítero, você falou de muita coisa e esses dias eu vi você fazer um comentário sobre uma coisa que a gente deve ter em casa. Piscina, é bom? Posso responder? É um elefante branco. Era o meu sonho, o meu objetivo ter uma piscina. Se eu informar para vocês, nós estamos no mês de julho. Eu não entrei na água ainda. Entendeu? Está lá, só para gastar dinheiro, é passivo. Não aconselho. Eu disse para a esposa dele, isso foi um comentário que ele fez em uma das nossas reuniões da Donep, ele falou de piscina. E eu fiquei esperando, ele falou de carro, ele falou de tudo, mas não falou da piscina. Gente, quem quer falar? Paz do Senhor, muito obrigada, a palestra foi excelente. Nós acompanhamos todos os dias, né? E eu cheguei à conclusão que realmente o dinheiro ele é espiritual e emocional. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é sobre essa questão dos avós e os netos. Como que a gente pode fazer para... como que a gente faz, né? Porque às vezes a gente dá uma orientação e aí fica bem complicado, né? A gente não quer impedi-los, mas às vezes acaba que atrapalha um pouco, né? E a outra pergunta, eu já posso fazer? É mais complexa. Por exemplo, meu pai ele é aposentado e eu auxilio, né?
em algo que ele tem, de forma meio que informal, mas auxilio. E tenho também os meus projetos pessoais, né? E, às vezes, nessa questão dele, é um pouco difícil a comunicação. Eu sei que ele precisa de ajuda, mas eu também não posso ir muito além. Aí eu fico na dúvida se eu devo continuar ou se eu foco só nos meus projetos. Ou se isso é uma pergunta muito... eu sei que é bem pessoal, mas assim, como proceder, né? Porque quando os pais estão idosos, às vezes você precisa auxiliar, ao mesmo tempo fica um pouco confuso. Você entende? Como que a gente faz? Deu para entender a pergunta? Não, deu as duas perguntas. Essa é uma realidade que eu vivo. Essas duas perguntas tuas é uma realidade. Então, essa questão dos netos, né, eu vejo que, por exemplo, há uma filosofia, né, e um ditado popular que as vó é para estragar a neta, né? E essa filosofia, ela existe, e tem muitas vó acha que isso é uma verdade. Mas eu vejo que as avós precisam adequar também, porque existe um limite. Nós falamos dos excessos de presente, porque talvez os pais fazem tudo certinho. Ele faz certinho. Aí os avós vêm naquele jeito sentimentoso, porque não deu para o filho. Ele acha, mas eu vejo que os pais, nos casos aí os avós, têm que se adequar também. Aí os pais, que eu vejo de forma assim, respeitosa, deve chegar nos pais e abrir o coração, falar assim, ó, pai, você está exagerando, assim, de forma respeitosa, que eu vejo que dá para fazer isso. Depende da sua intimidade com você, com o teu pai. Se você é uma pessoa que tem essa intimidade, de forma respeitosa, eu vejo que dá para dar essa dica. Porque tem o exagero, eu vejo que tem um exagero. Existe um exagero mesmo dos pais. Talvez ele não conseguiu financeiramente dar isso para o filho, ele quer entregar isso para o neto, estraga. Eu lembro como hoje que meus filhos falavam assim, ó, eu vou lá para casa do meu avô, que lá o meu avô disse que dinheiro não é problema para ele. Tinha a filosofia. Então, os filhos tinham isso na mente. Por quê? Uma simples brincadeira, mas colocou na mente dele, ele achava que era isso. Mas de forma respeitosa, Sara, eu acredito que deve buscar esse ajuste e conversando, porque eu vejo que boa parte dos pais não aprenderam isso, porque é a falta de sabedoria deles. E nós, que estamos buscando o conhecimento, devemos transferir isso para os nossos pais, que isso que está fazendo está tendo algumas complicações, mas de forma respeitosa. Agora, não vai de forma, porque você tem um respeito por ele, não vai de forma agressiva, não, aqui em casa quem manda é só eu, nos filhos. Aí você vai criar um ambiente e pode ter um racha ali, sem precisão. Mas de forma respeitosa, pede aí a sabedoria do alto e procura um mentor aí nessa área aí, que eu tenho certeza que vai resolver. A segunda pergunta que você falou para nós é a questão, por exemplo, os pais, eles ficam idosos, têm posse de bens, isso aí lá no escritório eu convivo com isso direto, e os filhos têm assim, o dever, e eu acredito que é necessário isso, ajudar os pais na gestão ali. Mas tem muitos pais que não aceitam. Eles não aceitam, não confiam. Aí é o seguinte, aí os filhos vão ter, na mesma resposta que eu dei na primeira, também de forma respeitosa vai ter que chegar. Alguma hora você vai chegar, ele não vai concordar, ele vai querer dar uns cutucãozinhos em você, mas você, amando ele, amando você, vai ter que chegar perto e falando com ele. Ô pai, vamos fazer assim, e dando dicas para ele, sugestão. Agora, nós não podemos fazer crítica, mas sugestão nós podemos fazer. Ô pai, é o seguinte, você vai comprar esse carro, mas precisa, pai, agora não. Dá sugestão, porque agora você vai fazer uma crítica, ele não vai aceitar a crítica, aí a tua fala, aí depois o restante, se você for dar, não vai resolver. Então, eu aconselho todos vocês, se tiver uma situação igual a Sara informou, chega nos pais de vocês, dá uma sugestão. Ô pai, eu acredito que o senhor fizer assim, vai ficar melhor. Mas se ele não aceitar, paciência, não tem outro jeito. Não tem, porque eles são gestores e não tem como. Respondido, Sara? Paz, irmãos, bom dia. Presbítero, a Bíblia ela nos traz várias reflexões em referência ao dinheiro, e muitas vezes nós aprendemos o dinheiro da maneira errada, né? Quando a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E esse versículo em Eclesiastes 5:10 aí, que foi citado no slide, também ele fala que quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. A Bíblia deixa claro que é o amor ao dinheiro que faz mal.
né? E não que o dinheiro não possa trazer felicidade, como foi enfatizado em uma parte do slide. Por quê? O que não traz felicidade é o boleto vencendo e eu não tendo dinheiro para pagar. O que não traz felicidade é eu ver meu filho pedir algo e não poder prover para ele naquele momento. O que não traz felicidade é eu ver meu próximo precisando de algo e eu não ter recurso para poder ajudá-lo, né? Mas muitas vezes a igreja ela demonizou o dinheiro em torno de 2 ou 3 versículos que a Bíblia fala mal referente ao amor ao dinheiro. Mas a Bíblia ela fala mais de 2.000 versículos referente ao dinheiro. Então, de certa forma, nós podemos ponderar. O dinheiro, ele não traz o estado de felicidade, não compra a felicidade, mas ele traz felicidade. Porque ele me traz viagens que me trazem felicidade. Ele me traz bens que vão me trazer felicidade. Ele me faz ter recursos para eu ajudar o meu próximo, que vai me trazer felicidade. Então, acho que há um equilíbrio em tudo isso, né? Ele traz momentos de felicidade que trazem felicidade também. Então, não posso pegar o amor ao dinheiro, que Jesus ele equiparou mamon, né? Quando ele fala de mamon ali, não pode adorar a Deus a mamon, ele diz que mamon é as riquezas, não é somente o dinheiro, né? Se eu puser o meu filho na frente de Deus, ele está se tornando um mamon. Se eu colocar o meu carro equiparado a Deus, ele está se tornando mamon. Então, as riquezas em geral, tudo que meu coração estiver posto naquilo, isso me faz mal, né? Eu acho que dá para a gente equilibrar de certo ponto. É isso aí mesmo. O dinheiro, ele é tudo isso. Nós temos que... Qual é o fator principal do dinheiro? É o equilíbrio. Então, é o equilíbrio. Se você buscar o equilíbrio, você vai ter sucesso. Você falou no início que tem bastante jovens e adolescentes, né? Uma questão assim que, às vezes, na casa, a filha é ensinada, né? Aqueles princípios do economizar, nas pequenas coisas, na lâmpada que fica ligada sem necessidade, no sabonete que fica lá dentro da água, coisas pequenas que lá na frente dão um resultado enorme na economia. E às vezes, chega lá no momento do casamento, por exemplo. Um dos cônjuges foi ensinado isso, mas o outro não foi ensinado a esbanjar, simplesmente ele não foi ensinado a poupar, a economizar. E, com certeza, lá na frente, isso vai ter um conflito no casal, muito grande. Porque o problema financeiro vai acontecer por uma das partes. Se não houver, dentro desse casamento, condições para que um cônjuge ajude o outro a entender esse princípio, lá na frente vai ter problema. Com certeza é fadada a ter um problema financeiro, e aí já sabe o que dá no final, né? Porque um dos dois não vai conseguir conviver com isso. Sempre vai haver um grande problema financeiro. E você falou desde o começo que a maioria dos divórcios acontece por causa do problema financeiro. Então, às vezes, tem muitos jovens aqui, leva isso para o seu casamento, né? Leva para o casamento, tenta ensinar o outro. Não é assim que vive, a gente já começa a nossa vida vivendo um planejamento de gastos e tal. Porque depois, não adianta daí convidar a esposa ou vice-versa, para tipo assim, falta economizar na comida. Porque o resto já economiza. Vai economizar no que mais para poder pagar isso aí agora que a gente deve? Entendeu? Então, na maioria das vezes, a gente precisa iniciar um casamento, na maioria não, o certo é iniciar um casamento com planejamento de gastos e de economia. Porque deixar para economizar depois dos 60 anos aí não resolve mais não. Passou uma vida administrando dívida. Por exemplo, se eu tivesse a oportunidade de ter uma aula dessa que vocês tiveram aqui, a minha vida seria hoje totalmente diferente. Então, eu vejo que vocês, jovens e adolescentes, estão tendo uma oportunidade ímpar na vida de vocês de estar participando e aprendendo esses princípios. O livro começa a história que esse casal, a esposa, toda a vida, ela tinha um senso dentro da vida dela de viver uma vida incompatível com a realidade dela. E ela casou-se dessa forma e foi aonde surgiu todas as dívidas por causa disso. Aí ela foi entender lá na frente, baseado nos princípios, que ela precisava mudar. Então, tudo isso porque ela queria ter as coisas que ela não podia, e foi aonde surgiu todas as dívidas, e aonde eles chegaram a um denominador que iam separar. Mas aí tiveram o start de procurar uma pessoa que
que tinha princípio, pessoas piedosas, que é onde eles criaram esse mecanismo e resolveram aquela situação. Paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Na verdade, não é uma pergunta, é uma dica, principalmente aos meus irmãos, aos pais, com relação a presente para os filhos. Muitas vezes a gente trabalha um pouco mais para dar um bom presente para o filho e acaba perdendo tempo de qualidade do lado deles, que na verdade é muito mais valioso, né? E um exemplo prático, eu estava passando a mão no peito, eu vi aqui um colarzinho que eu e meu filho fizemos, né? E a gente usou a criatividade, ele fez primeiro de linha, eu peguei uma corda de violão, melhorei, e ele viu que eu continuei usando esse colar, e ele falou assim, papai, o senhor vai usar? Aí eu falei, ó, estou fazendo um compromisso com você que enquanto eu puder usar esse pequeno, né, brinquedo que eu fiz, na verdade, uma criatividade, ela vai perpetuar. Então, no livro As 5 Linguagens do Amor, ela descreve que as pessoas têm várias linguagens do amor, né? Inclusive, presente é uma linguagem do amor. E se a gente puder unir o útil ao agradável, ter aquele tempo de qualidade, de fazer um presente e falar, filho, ó, isso é para você. A gente fez juntos, lavou o carro juntos, está aqui, a minha parte do dinheiro está aqui para você. Então, é uma forma de consolidar tudo aquilo que talvez o dinheiro não compra. A gente não tem o dinheiro, mas tem a criatividade de fazer com que o filho participe da vida da gente e a gente participe também. Porque às vezes a gente olha o ser humaninho ali e não sabe o que faz, a gente fica, né, em pânico, né? Mas tem que ter esse tempo de qualidade. Então, para mim, essa foi um escape, foi uma saída que acredito que o Espírito Santo me deu, uma estratégia. Amém. Vamos se colocar de pé. Eu quero informar para vocês que semana que vem será o nosso aulão. Os caras falam aulão aí, né? Aulão. Por quê? Vai ser perguntas e respostas. Eu vou colocar uma pergunta lá e nós vamos tentar responder aqui. Aí depois vai ter a resposta, mas a resposta vai vir depois. Nós vamos tentar debater aqui. Vai ser algo diferente que eu conversei com a Heloíde, nós chegamos a esse denominador, então vai ser semana que vem. Então não perca, tá? Vai ser, não vai ser gravado, tá? Se vocês não virem, vocês vão perder, porque não vai ser gravado. A aula termina hoje. A igreja, e quero agradecer um camarada